Vamos lá. Quando Jesus esteve aqui conosco não, né? Mas em carne, ele realizou muitos sinais, muitos prodígios e muitas maravilhas. Para quê? Para que todos vissem que ele realmente era o Messias esperado, era o cumprimento da palavra. Amém? E ele disse que nós faríamos as mesmas coisas que ele fez, e maiores ainda. E maiores ainda. Irmãos, nós temos direitos, como co-herdeiros que somos, através de Jesus, temos direitos a todos os feitos do Senhor. Tudo feito em nome de Jesus. Amém? Então a pergunta: o que você quer do Senhor? O que você quer do Senhor? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João. Livro de João 2:2 e 3. Foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Esse é o episódio que narra o primeiro milagre de Jesus, da transformação de água em vinho. O vinho, na época, representava o quê? Alegria. Era a alegria da festa. Não que todo mundo se embebedasse, ficava todo mundo de fogo lá, não. Aliás, na realidade, existem várias contradições, vários estudos referentes ao vinho de Jesus. Tinha álcool, não tinha álcool? Não vem ao caso. Mas, nas nossas festas também, eles preocuparam-se com o vinho, porque era a única bebida. Na época não tinha Coca-Cola, não tinha Dolly, não tinha tubaína. Mas quando faltam essas coisas, a gente fica preocupado também. Puxa vida, faltou, o que eu vou dar para eles beberem? Faltou o vinho, faltou a alegria. Né? E outro detalhe que a gente pega nesse pequeno texto é que, provavelmente, Jesus e os seus discípulos não chegaram no começo da festa, porque a festa de casamento durava dias, até uma semana. Né? Para ter acabado o vinho da festa, então tinha muita gente na festa, e, puxa vida, a festa continua, mas não tem mais alegria. No versículo 7, Jesus diz: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora, levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho? O Senhor chegou depois que a festa já tinha começado. Mas depois que ele entrou na festa, ele trouxe alegria para a festa. E pode trazer alegria para a nossa festa também, para a nossa vida, transformando as situações da forma que ele quiser. Ele transformou água em vinho, ele pode transformar qualquer situação da nossa vida, transformar em bênçãos para nós. E essa alegria que ele traz, e é uma alegria excelente. Tem algumas traduções que dizem, no versículo 10, mas tu guardaste até agora o vinho excelente. Então é uma alegria excelente, uma alegria que nunca foi desfrutada. Irmão, chame Jesus para a sua festa.
Chame Jesus para a sua vida. Não importa o momento que você esteja passando. Chame Jesus para a sua festa. Amém? Ele vai te trazer uma alegria excelente. Ele vai te dar vida excelente. E no versículo 11 do capítulo 2 de João, diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Podemos ver que o principal propósito desse milagre de Jesus, o que era? Os discípulos passaram a crer nele. Irmãos, isso é muito importante, irmãos. Os discípulos andavam com Jesus, ouviam a Jesus, estavam juntos de Jesus, acompanhavam Jesus, dormiam com Jesus, acordavam com Jesus, mas passaram a crer depois do milagre. Será que nós cremos de verdade em Jesus? Ou será que estamos aqui ouvindo palavras porque é bonito, que são palavras que trazem ensinamentos, palavras de sabedoria? Será que nós temos uma fé real em Jesus? Ou apenas andamos perto dele? Ele estava junto, eles estavam juntos de Jesus, passaram a crer depois. Temos que buscar ter a fé em Jesus. Amém? Mas continua a pergunta: o que você quer do Senhor? O que você quer do Senhor? Em João 4, de 46 e 47, uma segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Semana nós tivemos uma palavra que falou a respeito da fama de Jesus, né? A fama. Esse oficial já conhecia a fama do Senhor, a fama de fazer sinais e maravilhas, e a fama que ele com certeza ganhou, porque foi em Caná mesmo, que ele voltou para Caná, onde ele tinha transformado a água em vinho. E ele foi pedir para a pessoa certa. Amém? No versículo 48, diz assim: então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Jesus não está perguntando, ele está afirmando: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Mas será que a palavra não basta para nós? Será que os testemunhos não bastam para nós? Será que nós precisamos de mais para crer? Amém, irmãos? Será que precisamos de mais para crer? Mais do que está escrito na palavra, mais do que os testemunhos que ouvimos aqui, mais do que andarmos com Jesus, mais do que ouvirmos as palavras. Será que precisamos de mais para crer? E no versículo 49 diz assim: disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Será que ele creu mesmo? Ou será que ele foi andar? Irmãos, Caná e Cafarnaum não é como da Moca até o Tatuapé. Não, é um pouco longe. Eu não sei a distância, não busquei isso. Mas é um pouco longe. Então, será que esse oficial, na caminhada dele para casa, não foi pensando assim, mas... puxa vida, Jesus não veio comigo.
E se ele for embora e eu nunca mais o ver? Será que eu vou encontrar ele de novo? Por que ele não me atendeu? Por que não me respondeu na hora? Nós pensamos assim, né? Por que não aconteceu agora? Por que está isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Mas mesmo assim, com essas dúvidas, essas incertezas, o oficial foi e obedeceu a ordem de Jesus. Fica mais um ensinamento, irmãos. Mesmo se você não crê, obedeça. Se você não crê na palavra do Senhor, mesmo assim, obedeça. O oficial foi embora. Foi cheio de dúvidas, cheio de sinãos. Foi se perguntando por que isso, por que não. Aí no versículo 52 e 53... Não, 51, olha o 51 também. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. E perguntou-lhes: pois, a que hora se achará melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Você vê a distância, né, irmãos? Ontem, às 7 horas. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Amém, irmãos? Obedeceu a palavra, mesmo não crendo. Obedeceu a palavra antes de crer. Porque se é o Senhor que está falando, obedeça. Pode ser que você ache que seja uma atitude assim, mais absurda. Obedeça quando o Senhor mandar. Mesmo não crendo, obedeça. E nós vimos aí, creu ele e toda a sua casa. Aí a gente vê o objetivo de mais esse milagre de Jesus. Amém, irmãos? Aí mais uma vez a pergunta: o que você quer do Senhor? A alegria já veio, a cura já veio. João 6, 3 a 5. 6, 3 a 5. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Ele estava testando Felipe, estava experimentando Felipe, né? Como diz aqui na palavra mesmo. Muitas vezes nós olhamos para as dificuldades, olhamos para as lutas, temos tantas contas para pagar, é escola, é impostos, é cartão de crédito, é boca para alimentar, é roupa que precisa comprar. De onde virá o recurso? De onde virá o recurso? Aí o Senhor mesmo mostra, no versículo 9 e 10. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Jesus tomou o pão, os pães, e havendo dado graça, repartiu-os entre os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Um dos ensinamentos que fica do Senhor aí é é organização. Organização, estabelecer as prioridades, programar tudo direitinho para ser dividido entre todos. E outra coisa, onde é que estava o recurso? Estava lá. Estava com eles. Irmãos, deixe Jesus tomar conta das suas coisas. Deixe Jesus cuidar de tudo para você. Deixa que Ele dirija a sua vida. Deixa que Ele dirija as suas finanças. Amém? É verdade, irmãos. Deixa que Ele dirija as suas finanças também. Jesus tem que estar na frente de todas as coisas. Quando Ele tomou a frente, tudo foi resolvido. Todos foram supridos, todos foram alimentados,
e ainda sobrou, como diz a palavra. Amém, irmãos? Então deixe o Senhor cuidar das suas coisas. E no versículo 14 diz: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O objetivo do milagre? Converter. Fazer com que os outros vejam que ele é o Messias. Mais uma vez eu vou perguntar para vocês: o que você quer do Senhor? O que você quer do Senhor? João 6, 17 a 19. Os discípulos, entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e já era escuro. E ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e o temeram. Eles vinham com o barco, aí de repente aparece Jesus andando. Mas, irmãos, 25 estádios, aproximadamente 6 quilômetros. 6 quilômetros. Eles estavam no meio do mar, no meio do nada. E aparece Jesus caminhando sobre as águas. Que susto! Era praticamente impossível que Jesus encontrasse ali. Eles jamais esperariam isso. Vamos lá em Mateus 14. É a mesma passagem. Mateus 14, 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Jesus apareceu no meio do nada. Fica tranquilo, sou eu. Não se apavorem. E nessa passagem em Mateus, Pedro faz aquilo que nós devemos fazer, irmãos. Nós devemos pedir ao Senhor aquilo que jamais poderíamos imaginar poder fazer. Pedro pediu: me chama que eu vou aí. Faz com que eu ande sobre as águas também. Ele foi. Ele se desviou a atenção dele, mas ele foi. Foi fazer o impossível. E todos sabemos, é impossível você andar sobre as águas. Só um milagre. Nós devíamos pedir ao Senhor aquilo que jamais imaginaríamos poder fazer. Irmãos, quantos de nós já imaginou ser capaz de expulsar demônio? Só através de Jesus. Quantos de nós já pensou em, através de oração, curar enfermos? Só através de Jesus. É impossível, para o nosso entendimento, é impossível. É impossível. Quantos de nós podia imaginar que pudesse libertar um cativo de espíritos através da oração? Quantos de nós é capaz de amar ao próximo se não for através de Jesus? Quantos de nós pensam que podem se converter se não for através de Jesus? Todas essas coisas nós temos que pedir a Jesus. São coisas impossíveis para nós fazermos. Mas através de Jesus, tudo é possível. Você quer o impossível? Atenda ao chamado de Jesus. Pedro pediu para Jesus. E Jesus falou: vem. Aí ele foi. E andou. Quando ele olhou para o lado, caiu. Você quer o impossível? Atenda o chamado do Senhor. Amém? O que você quer do Senhor? O que você quer do Senhor, irmãos? Vamos lá, João.
João 9, 1-3 diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Como está a sua situação, irmão? Como está a situação da tua família? Como é que está você no trabalho? Como está a sua saúde? Como está a escola? Como estão os seus queridos? Como está a sua vida espiritual? Como está a vida espiritual dos seus familiares, daqueles que você queria tanto que estivessem aqui junto com você? E a sua vida, como está? Jesus está vendo. Então não importa como é que ela esteja agora, porque ela vai ser transformada pelo Senhor, amém? A situação vai ser transformada pelo Senhor para que sejam manifestadas as obras de Deus e para que o nome do Senhor seja glorificado, amém? E o nome do Senhor seja exaltado através das transformações que o Senhor pode fazer. No versículo 8-11, isso foi depois que foi curado o cego, depois que foi se lavar no tanque de Siloé. Então os vizinhos, versículo 8, então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: É este, outros: Parece com ele. E ele dizia: Eu sou. E diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse-lhes: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Irmãos, Jesus vai transformar a sua vida. Jesus vai mudar a situação da sua família. Jesus vai te abençoar. Mas depois dessa transformação e dessa mudança, diga como o Senhor fez na sua vida. Divulgue a quem quiser saber. E principalmente aqueles que já te conheciam antes. Jesus mudou o meu viver. Como que você mudou assim? Mas você não bebia, não fumava, não estava largado, estava jogado no chão, envolvido por drogas? Aquele teu filho não estava assim? Sim, mas Jesus Cristo mudou a vida dele. Houve transformação. Jesus traz alegria, Jesus cura, Jesus traz prosperidade, Ele faz o impossível, Ele transforma. O que você quer do Senhor? Eu não vou mais perguntar isso, não, irmãos. Será que está realmente faltando algo para nós? Ou será que nós queremos sempre mais? Não devemos nos conformar. Temos direitos a desfrutar do bem e do melhor dessa terra. Não devemos nos conformar. Timóteo, 1 Timóteo 6, 7 e 8. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Uma palavra difícil, irmãos. Muito fácil de manipular isso. Então você não precisa de mais nada. Não, fica aí. Já tem demais. Não. Estejamos contentes, satisfeitos, mas almejando o melhor. Amém? Não devemos desdenhar aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus
nos tem dado. Mas devemos sempre almejar, prosperar, crescer. Essa palavra diz isso. Estejamos com isso contentes. Tá bom assim. Não vou reclamar do que eu tenho, mas eu quero mais. Amém? De 11 a 12 diz, 1 Timóteo 6, 11 e 12. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Devemos tomar posse da vida eterna, isso sim. Agora uma perguntinha, irmãos. Você já confessou diante de todos que Jesus Cristo é o teu Senhor? Ou você confessou só diante de Deus e para você mesmo? Confesse. Diga: Jesus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Rei, tu és o meu tudo. Confesse e encha-se de alegria. Encha-se com aquela alegria excelente que só o Senhor pode dar. Encha-se com aquela alegria excelente. Seja curado, tenha prosperidade, alcance o impossível, faça o impossível. Deixe o Senhor transformar a sua vida. Esvazie-se de si mesmo. Deixa que o Senhor dirija você, dirija a sua vida. Eu não estou falando para vocês, estou falando para mim também. Deixar que o Senhor dirija a nossa vida. Aí a pergunta deixa de ser o que você quer do Senhor. Judas, versículo 20 e 21. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai a vós mesmos na caridade, no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. O Senhor nos exorta a dependermos somente dEle, a orarmos, pedirmos a Ele, mas deixar que o Espírito Santo fale por nós. Falarmos com o Senhor, não deixarmos de orar, de pedir, porque é o Senhor que conhece as nossas reais necessidades. Nós podemos pensar que precisamos, mas o Senhor conhece as nossas necessidades. E quando nós oramos ao Senhor, o Espírito Santo intercede por nós. Como está na palavra, em gemidos inexprimíveis. Abra a sua boca, fale com o Senhor. Ele vai atender a sua voz. Judas 22 e 23. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. É mais uma ordenança que o Senhor nos dá. Apiedai-vos de alguns, e salvai alguns. Irmãos, nós não podemos guardar a nossa salvação para nós. Nós devemos salvar alguns. Quem sabe esse algum não está do teu lado, em casa? Ou quem sabe esse algum não está aqui mesmo, junto a nós? Devemos resgatar os perdidos, pregar para os desviados e aborrecer o pecado, mas amar o pecador. Devemos salvar alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Devemos abolir do nosso convívio, do nosso relacionamento até, aquelas coisas que nos contaminam, aquelas coisas contaminadas pela carne. Devemos aborrecer
o pecado. E no versículo 25, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. O que você quer do Senhor? Sabe qual a resposta, irmãos? Eu quero fazer a tua vontade. O que você quer do Senhor? Fazer a vontade dele. Amém, irmãos? E aí teremos alegria, prosperidade, teremos cura, libertação, teremos a nossa vida transformada, faremos o impossível, obedecendo a voz do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé e vamos orar?